Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fazer aqui o meu pedido de sempre, irmão Júnior, colocar aquela versão da minha Bíblia, que é Almeida, né? Revista corrigida ou corrigida fiel, para minha leitura bater ali com a leitura do telão. Irmãos, quero aqui parabenizar, né, a igreja, os casais que fizeram um Dia dos Namorados surpreendente. Eu achei que eu estava arrasando, comprei uma cesta de chocolate, escrevi uma cartinha moda antiga à mão. Quando eu fui olhar no grupo, os irmãos estavam colocando o nível lá em cima. Eu falei, meu Deus, não vou nem postar que eu vou passar vergonha. Mas é isso mesmo, invista na família, invista em relacionamento. Como o pastor disse, a primeira instituição de Deus na terra é a família. Então, cuida do seu casamento, cuida dos seus filhos, invista na sua casa, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Quero dar uma palavra aqui, né? O pastor falando sobre o livro de Atos. A gente está estudando o livro de Atos. E quando a gente entra em Atos, capítulo 2, acontece um milagre sobrenatural. Podem se sentar um pouquinho, daqui a pouco a gente fica em pé para ler a palavra. Acontece algo no livro de Atos que nunca havia acontecido antes. Em toda a história do Antigo Testamento, não havia acontecido um milagre semelhante. Algo parecido com o que aconteceu no dia de Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, sobre aqueles homens que estavam lá reunidos. A palavra diz que cerca de 120 homens estavam reunidos no terraço de uma casa, quando o Espírito Santo desceu de forma poderosa sobre eles. E esse Espírito Santo derramou um poder sobre a vida daqueles homens, que eles começaram a falar em vários idiomas. A terra de Jerusalém, naquele dia, estava com cerca de milhares, nem vou dar um número aqui certo, mas milhares de pessoas de todas as partes do mundo, porque era a festa de Pentecostes, também chamada de festa da colheita. Então o livro de Atos nos mostra cerca de 17 povos e nações que estavam reunidos na cidade nesse dia. Quando aqueles homens recebem o poder do Espírito Santo, eles começam a falar em vários idiomas. E cada um que está naquele lugar consegue ouvir na sua própria língua aquilo que está sendo falado. De forma que eles ficam maravilhados. Como podem esses homens galileus simples poderem falar e nós entendermos na língua em que nós somos nascidos? Esse milagre, meu irmão, que começou com os apóstolos, ele avançou, o Espírito Santo, o poder que desceu naquele cenáculo, ele avança agora sobre todas as pessoas que estão ali na rua. Porque a palavra diz que Pedro, ao pegar da palavra e começar a anunciar o que estava acontecendo, por que aquela festa, por que tanto grito, tanto glória, tanto louvor, ele começa então a pregar Jesus. E através da pregação dele, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela noite. Agora, como que 3.000 pessoas iam entender a mensagem que estava sendo pregada, se estava sendo pregada em outra língua, na língua de um galileu? Então, o poder de Deus que veio inicialmente nos discípulos, também está agora sobre o povo. O Espírito Santo fazendo a obra agora sobre todos que estão ali ao redor. Para quê? Para que eles entendessem qual era a vontade de Deus com a vida de cada um que ali estava. Então, tinha ali gente da Arábia, tinha gente ali do Egito, tinha gente de Roma, e cada um conseguiu compreender na sua própria língua, de uma forma milagrosa, aquilo que estava sendo anunciado. E sabe o que é mais tremendo nesse milagre? Que esse milagre, de forma semelhante, continua acontecendo até os dias de hoje. Ele está acontecendo nesse exato momento em que você está me ouvindo. Eu estou pregando uma palavra, mas o Espírito Santo está sobre cada um de vocês. E o Espírito Santo, ele nessa noite deseja que você entenda aquilo que Deus tem com a sua vida. Por isso que eu vou falar uma palavra e o Espírito Santo vai traduzi-la individualmente para cada um. Você vai entender nessa noite o que Deus quer com a sua vida, de forma pessoal. Amém? Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão aí, quem esteve aqui ontem? Bastante gente, abaixa a mão. Quem desses que levantaram a mão receberam algo de Deus aqui ontem? Levanta a mão. Abaixa a mão e eu vou te fazer uma pergunta. O que você recebeu ontem, onde está? Onde está aquilo que você recebeu ontem aqui nessa igreja? Deixa eu te dar aqui uma ilustração. Se eu chegasse aqui hoje com vários sacos de dinheiro, vamos botar um valor aí, 100 mil reais dentro de cada saco, e eu entregasse a cada um de vocês. Quando vocês fossem embora, vocês deixariam esse presente no banco ou vocês levariam com vocês? Vocês deixariam aqui ou vocês fariam planos com esse dinheiro?
para a sua casa, para o seu futuro, para os seus investimentos, para os seus sonhos, você levaria. O que eu trago para você nessa noite é algo muito mais valioso do que um saco de dinheiro. O que eu trago para você hoje é uma palavra poderosa que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história da sua família. Então, quando você sair dessa porta, não deixe essa palavra aqui dentro. Leve ela com você. Para onde você for, leve para sua casa, leve para o seu trabalho, leve para a sua rua, para a sua escola, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar lendo nessa noite, irmãos, com vocês a história de duas famílias. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A do Novo Testamento é pouco conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar rapidamente. Mas a do Antigo Testamento é uma família muito conhecida. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do nome do chefe dessa família. O nome dele é Abraão. Abraão é interessante porque ele tem um título, né? Damos o título a ele de pai da fé. Mas chamamos pai da fé de uma forma muito interessante aquele que não teve fé suficiente para esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Olhamos para a Bíblia, vemos Sansão e damos o título a ele do homem mais forte que já existiu. Um homem com tanta força não foi forte o suficiente para resistir aos encantos de uma prostituta do reino inimigo. Mas não se escandalize, porque a gente chama Davi do homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus teve um coração tão perverso a ponto de matar covardemente um homem, apenas para se casar com a mulher dele. O que falar de Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra? Dono de tanta sabedoria, não foi sábio o suficiente para honrar o Deus que lhe deu a sabedoria. Antes, se curvou diante de todo tipo de imagem, Deus falso, demônio, entidade, de várias mulheres com quem ele se relacionou. Imagina que nessa noite, Abraão chegasse para você e falasse: olha, eu vim aqui para te ensinar a ter o título que eu tenho. Eu vim aqui te ensinar a ser o pai da fé. Eu vou te ensinar a ter uma fé perfeita. O que nós diríamos para ele? Abraão, a sua fé não foi perfeita. Como eu posso aprender a ter uma fé perfeita se a sua não foi? Imagina Davi chegando e falando: olha, eu vou te ensinar a ser como o coração de Deus. Eu vou te ensinar a ter um coração puro, perfeito. Nós diríamos para ele: Davi, você não conseguiu, com tanta glória, com tanto milagre, com tudo que Deus fez por você, você não conseguiu ter o coração perfeito. Eu não vou nem tentar. Imagina Salomão chegando para a gente nessa noite e falando: eu vou te ensinar, vou te transmitir toda a minha sabedoria. Você vai ser tão sábio quanto eu. Com certeza você diria: eu não quero, Salomão, guarda a sua sabedoria, porque eu jamais vou me prostrar diante de um Deus que não seja o meu Deus. Me deixa com a minha pouca sabedoria, porque ela é fiel ao Senhor. Esses homens, por mais notórios que fossem, não poderiam passar para nós o título que eles têm, porque eles não foram fiéis perfeitamente no título que receberam. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, aparece um, e ele diz assim para nós: sede santos, como santo é aquele que vos está chamando. Aleluia. Para esse, eu e você não podemos dizer: eu não quero, porque nós cantamos nessa noite: tudo é dele, por ele, para ele. Para ele, a gente não pode falar: você não conseguiu, porque ele conseguiu. Ele nasceu como santo, viveu como santo, morreu como santo, ressuscitou, está vivo e reinando para sempre como santo, santo, santo. Aleluia. Adore, adore o nome dele, adore. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nunca se atrasa para um culto. Quando a gente chega, ele já está aqui. E ele só vai embora quando o último crente, o último filho de Deus sai daqui. Ele está conosco todos os dias. Amém. Quero ler com vocês. Fiquem de pé um minutinho agora para a gente poder, em reverência à palavra, ler Gênesis capítulo 20. Minha oração é que o Senhor possa falar conosco, me usar como instrumento da tua vontade nessa noite, que eu consiga transmitir da mesma forma como do Senhor recebi essa palavra.
Aleluia. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Já está ali no telão, quem quiser acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. Partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Repita comigo, Gerar. Mais uma vez, Gerar. Diga assim, o nome da cidade era Gerar. Versículo 2. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Diga comigo, Abimeleque. O nome do rei era Abimeleque. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonhos, bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, o que nos fizeste? Em que eu pequei contra ti para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Amém? Pode se sentar. Abraão, irmãos, né? Para quem não sabia que era profeta, né? Vocês acabaram de ler, né? Deus falando que num sonho para Abimeleque ele era um profeta. Abraão é um homem de Deus, né? Temos muita coisa boa para falar a respeito de Abraão, mas não sobre o que vamos falar nessa noite. Porque nessa noite nós vamos ver o que Abraão cometeu, um erro que ele cometeu em sua vida e que marcou muitas e muitas vidas. Abraão foi um homem chamado por Deus. Deus olhou do céu, entre toda aquela terra, viu um homem que tinha fé no seu coração. Isso já é muito interessante, porque tinha como que Abraão tinha fé? Se não havia Bíblia escrita, quem escreveu Gênesis foi Moisés, muitos anos depois dele. Em que Abraão cria? Se não tinha igreja, se não tinha templo, como ele tinha fé em Deus? Da onde veio a fé de Abraão? Mas Deus olhou para a terra e viu fé. Possivelmente a sua fé vinha das histórias de seus antepassados. Ouvindo a história da criação, a história do Jardim do Éden, ouvindo lá a história da Torre de Babel, onde Deus interferiu ali num projeto má do homem. Talvez ele ouvindo a história de Noé, do dilúvio, aquilo que aconteceu antes dele, o coração dele se enchia de certeza. Eu creio nisso que eu estou ouvindo. Eu creio na história do meu pai, da minha avó, da minha bisavó. E essa fé agradou a Deus de forma que Deus escolhe ele e faz algumas propostas aos olhos humanos absurdas e impossíveis. Deus chama ele e fala, Abraão, sai da tua terra, larga tudo o que você construiu até hoje. Larga a tua casa, larga teus amigos, larga a tua estrutura, teu trabalho, tudo que você tem. Larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A segunda promessa absurda é, eu vou te fazer pai de uma nação. Mas tinha um problema, tinha um empecilho, porque Abraão era velho. Sua esposa era velha e para piorar as coisas, ela era estéril. Então Deus faz a segunda promessa, aparentemente absurda, impossível para Abraão, mas ele crê. E Deus faz uma terceira promessa, fala, Abraão, em você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Uma promessa se referindo a Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão. Então Abraão é aquele que abraçou essas ideias
e saiu do seu termo, saiu da sua terra e foi seguindo por um caminho que Deus ainda haveria de mostrar. Até aqui, Abraão está fazendo tudo certo, mas ele chega nesse ponto, no texto que a gente leu, onde ele entra nessa cidade chamada Gerar, e ali o coração dele se afasta da perfeição, da sinceridade, e ele permite que a mentira nasça, brote no seu coração. Uma vez que a mentira brota, a mentira gera o pecado. E uma vez o pecado consumado, ele traz consequências e consequências terríveis. O pecado na nossa vida, meu irmão, minha irmã, ele é uma tragédia. O pecado tem o poder de pegar algo simples, pequeno e fazer um caos. Aos nossos olhos, o pecado muitas vezes é algo simples. Por quê? O que tem de mais é Eva comer um fruto de uma árvore? Deus disse que não era para comer, tudo bem, mas ela comeu, podia ter errado, Deus perdoado, parece algo simples. Para Deus não é simples. O que tem Sansão gostar de uma mulher de outro reino? Só porque não era do reino dele? Tem tantas mulheres. O que tem um soldado de Davi, Urias, morrer no campo de batalha? O exército todo dia não tinha perdas, eles não morriam em várias batalhas. O que tem mais um? Por que condenar Davi? Essa é a forma que nós olhamos. Mas quando Deus olha para o pecado, Deus não trata dessa forma. O pecado na nossa vida, ele é uma tragédia, ele é um caos. E as consequências são terríveis. Abraão vai sentir na pele agora. Porque quando ele permite a mentira nascer no seu coração, ele entra no reino. E por medo dos homens matarem ele para ficar com a sua mulher, ele fala: Sara, vamos falar que somos apenas irmãos. Quando você conta uma mentira, você precisa de outras mentiras para sustentar aquela. Então ele já não podia mais estar em público com Sara, ele já não podia acariciar Sara em público, porque as pessoas iriam olhar e descobrir que ela era sua esposa e não apenas sua irmã. Mas Abraão, quando deixa o pecado brotar no seu coração, o pecado agora vai avançar sobre Sara, que também vai confirmar a história e vai se fazer mentirosa também. E o pecado, meus irmãos, ele tem 3 instâncias na nossa vida. Todo pecado, quando ele é cometido, em primeiro lugar, ele é uma mancha pessoal na minha vida, na sua vida, quando você peca. Davi quis construir o templo para Deus, eu disse: Davi, você não. Você tem sangue nas tuas mãos. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, quando ele entrava dentro do tabernáculo, no lugar santo, perante a Arca da Aliança, para poder ali orar, interceder pelo povo, para que o povo recebesse o perdão. Se o sacerdote, o sumo sacerdote, se ele estivesse em pecado, ele era morto lá dentro pelo próprio Deus. Porque o pecado é uma mancha. Deus, quando olha para a gente, ele vê se você está limpo ou se você está sujo. E se o sumo sacerdote estivesse sujo, ali mesmo ele era fulminado. Então o pecado é uma mancha pessoal na vida daquele que peca. E Abraão vai pagar um preço muito alto por aquilo que ele fez. Abraão deixou para trás casa, amigos, seus negócios, seus sonhos, toda a estrutura da sua vida, mas não deixou Sara. Sara acompanha Abraão. Então, se Sara, antes disso, quando estava lá na terra ainda onde ele morava, se Sara já era tão importante para ele, se Sara já era ali a sua outra metade, sua companheira, agora Sara é tudo que Abraão tem na vida. E é a primeira coisa que vai lhe ser arrancada por causa do pecado. A primeira coisa que Abraão vai perder vai ser Sara. Como nós lemos aqui, o rei manda tomar Sara para ser sua esposa. Eu quero que você imagine comigo, meu irmão, essa cena. Abraão está em casa, bate alguém na porta, ele vai abrir. Quem é? A guarda do rei Abimeleque. Pois não, que podemos ajudar? Sua irmã Sara está em casa? Sim. Chama ela. Algum problema? Não, problema nenhum. A partir de hoje, ela é mulher do rei Abimeleque. Imagina essa cena comigo. Abraão olhando, vendo os guardas, pegando Sara, levando Sara. O filme da sua vida passando diante dos seus olhos. Abraão vendo o chamado de Deus, Abraão vendo o dia do seu casamento com a Sara, Abraão vendo tudo aquilo que ele viveu, os sonhos, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele estava esperando do Senhor, tudo passando como um filme diante dos seus olhos, e ele pensando: o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fui cometer esse pecado? Por que eu fui ceder para mentira? O que eu vou fazer agora? O que é melhor fazer agora? Contar a verdade? Não, ela é minha esposa, não pode levar. E aí sim o rei ia ficar irado e mandar matá-lo? Ou permanecer na mentira? Eu imagino Abraão e Sara trocando aquele último olhar enquanto ela vai saindo, acompanhando os soldados.
com aquele sentimento, meu Deus do céu, por quê? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, se eu pudesse não ter feito aquele pecado que eu fiz. É a história de Abraão, mas é a história da minha vida e da sua também. Quantos de nós, se pudesse voltar no tempo, não tinha feito algo? A primeira coisa que Abraão perde é Sara, mas o pecado, ele mancha a gente, mas em segunda instância, o pecado, ele é uma afronta a Deus. Quando a gente peca, o pecado vai muito além da minha vida. Eu afronto diretamente a Deus. Davi, quando pecou, mandou matar Urias. Quando Deus manda o profeta Natan chegar lá no templo e falar com Davi, ele chega assim e fala, Davi, eu te dei tudo. Eu te tirei lá do pasto das malhadas, eu te ungi, eu te coloquei como rei sobre Israel. Eu te dei riqueza, eu te dei fama, ainda te daria mais. Mas você me desprezou. Olha, meu Deus, olha, meus irmãos, como Deus fala, como Deus vê. Davi, você desprezou a mim. Aos nossos olhos, Davi não fez nada contra Deus, ele fez contra aquele homem. Desonrou ele, desonrou a família, mandou matar. Mas aos olhos de Deus foi um ataque pessoal. Davi, você me desprezou, porque me desprezaste. Se quiser botar aqui, irmão, 2 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Ou se não, é o inverso, 12, 10. Porque você me desprezou, agora a espada jamais vai se apartar da sua casa. Deus trata, irmãos, o pecado como um ataque pessoal a ele, a sua santidade. Quem lembra do apóstolo Paulo em Atos 9, ainda chamado de Saulo na Bíblia? Saulo, ali ó, bota o 9, por favor. Não, é esse mesmo, pode deixar esse mesmo, é o 10 mesmo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Deus olha o pecado como um ataque pessoal. Então, quando a gente peca, não é só a minha vida, não é só a sua vida, o pecado não vai só em você, você está afrontando a Deus, você está afrontando ao céu. Saulo, quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus já não estava mais na terra há bastante tempo, já tinha ressuscitado, subido aos céus. Ele estava perseguindo quem? A igreja, os discípulos, aqueles que estavam se reunindo, que estavam avançando o evangelho de Cristo na terra. Aí Jesus aparece para ele e fala, Saulo, por que você me persegue? Saulo já cego com a glória de Cristo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Por que Jesus não se apresentou para ele? Eu sou Jesus, eu sou o mestre daqueles que você está perseguindo. Eu sou o líder disso que você chama de seita, que você está perseguindo. Eu sou o dono da igreja que você está perseguindo. Ele fala, não, eu sou aquele que está sendo perseguido por você. Porque o pecado é uma afronta direta a Deus. Mas há uma terceira instância do pecado. Quando a gente peca, é uma mancha na nossa vida, na nossa história, estamos sujos diante do Senhor. O pecado avança ao céu como uma afronta a Deus. Mas o pecado alcança a nossa família. E isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. Porque o meu pecado não tem a ver só comigo. O meu pecado põe em evidência toda a minha casa, toda a minha família. E a gente vai ver isso na Bíblia. Quando a gente vai dormir, o que a gente faz? A gente tranca os portões, a gente tranca as portas, as janelas. Ninguém gostaria de ser acordado durante a noite, né, com um intruso, um invasor, um ladrão na sua casa. Então a gente tranca tudo para se sentir protegido. Agora imagine você que alguém, um membro da família, levante pela madrugada, abra a porta, volte para dentro e vá dormir com a porta aberta. O que aconteceu com a família? Toda a família está exposta por causa da atitude de um. Por essa porta agora, o inimigo pode entrar. E entrando, toda a família está em perigo. Podemos dar um exemplo de um barco, várias pessoas no barco, uma única pessoa faz um furo no fundo. Esse único furo feito por uma única pessoa, a água vai começar a entrar, e vai entrando, e se não for rapidamente resolvido, vai levar esse barco ao naufrágio com todo mundo dentro. Assim acontece com o pecado. O pecado põe em risco a nossa família. Então, meu irmão, você que está aqui me ouvindo nessa noite, marido, quando você peca, você está colocando a sua esposa vulnerável no mundo espiritual. Filhos que me ouvem, jovens, adolescentes, quando vocês pecam, vocês estão colocando a casa de vocês, as pessoas que vocês amam, em perigo. E Abraão vai entender isso. Porque a primeira coisa que lhe é arrancada é a sua esposa. Deus tinha planos com Abraão, tinha planos com Sara, por isso ele intervém na história, como você viu aqui, num sonho, visita o rei e manda ele devolver Sara. Porque se Deus não intervém, Abraão já teria perdido de cara aquilo de maior valor que ele tinha em sua vida, sua esposa. A história segue.
Abraão segue com a sua vida depois disso. A promessa de Deus se cumpre. Isaac nasce. Isaac cresce. Os anos se passam. Isaac conhece uma moça chamada Rebeca. Isaac se casa. Tudo está indo bem. Aí eu quero que você abra agora em Gênesis capítulo 26. E vamos ver o que aconteceu com essa história. Gênesis capítulo 26. Vamos ler aqui o primeiro versículo. Muitos anos depois, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O filho de Abraão vai parar agora com a sua esposa no mesmo lugar onde Abraão, anos atrás, havia contado uma mentira. No mesmo lugar, o mesmo rei Abimeleque ainda está no trono. Agora, possivelmente já idoso, mas é a mesma cidade, o mesmo rei. Vamos ler o versículo 6. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Meu Deus do céu. O mesmo pecado, anos depois, sai de Abraão e vai agora, avança a segunda geração, a geração do seu filho. O mesmo pecado, coincidentemente, no mesmo lugar, perante o mesmo rei. Exatamente como o pai fez, o filho agora faz. Ele vai mentir a respeito da sua esposa, falando que é apenas sua irmã. Versículo 8. Aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Em algumas traduções, estava acariciando sua esposa. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: o que foi isso que nos fizeste? Facilmente teria deitado alguém desse povo com a tua mulher e terias tu trazido sobre nós um grande pecado. Imagina, meu irmão, eu quando leio esse texto, eu me transporto lá para essa época, para esse dia. Eu imagino Abimeleque se lembrando da mesma história anos atrás. Imagina o rei olhando pela janela quando ele vê lá Isaque acariciando Rebeca. E ele lembra, meu Deus, há anos atrás quase meu reino foi destruído por causa de uma mentira de um casal como esse aí. E agora, mais uma vez, um casal. Seguindo o texto, você vai ver que Abimeleque dá uma ordem para ninguém tocar em Rebeca, porque quem tocasse iria morrer. O pecado de Abraão se tornou mentiroso, avançou sobre Sara, mentirosa, pulou para a próxima geração. Isaque agora mente, Rebeca mente com ele. E vem a terceira geração, a geração dos filhos de Isaque. Isaque tem 2 filhos, eu não preciso nem falar nada sobre Jacó, a pastora pregou muito aqui sobre Jacó. Mas Jacó, quando fica mais velho, Isaque já está bem velho, ele vai se juntar com sua mãe, que recebeu a herança da mentira com Isaque, e agora os dois vão se juntar para mentir para Isaque. E faz Isaque cometer um grande erro, entregar a bênção da primogenitura para o filho errado. Mas não para por aí. A geração continua. Entramos agora na próxima geração. Jacó é neto de Abraão, mas a mentira vai avançar para os bisnetos. A 4ª geração a partir de Abraão. Jacó tem 12 filhos, que são os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Entre esses 12 tem um chamado José, que você com certeza conhece. Já ouviu mensagem sobre José? José foi traído pelos irmãos, foi jogado numa cova e foi vendido como escravo. Mas para Jacó, a história não foi essa. Eles não contaram a verdade. Pegaram a sua túnica, que o próprio pai tinha feito, mataram o animal, salpicaram com sangue e levaram para Jacó, para ele pensar que José tinha sido atacado por animais selvagens e morrido. É a mentira andando de geração em geração, de geração em geração. Então, meus irmãos, eu vou repetir nessa noite, para que você saia com essa palavra daqui no seu coração. O pecado não tem só a ver com a sua vida. O pecado é uma ofensa a Deus.
e o pecado põe em evidência a sua família, a sua casa, não abra essa porta, porque por essa porta o inimigo entra e leva todo mundo. Pode levar, né, todo mundo. Guarda essa palavra no seu coração. Como eu disse, Abraão é um exemplo para a gente muita coisa, mas não nisso aqui. Não nisso aqui. Então, muito cuidado com a mentira, muito cuidado com o pecado. Como eu disse aqui no início, eu estou pregando uma palavra para você que Deus me deu, mas o Espírito Santo está traduzindo para cada um, para que cada um entenda o que Deus quer com você nessa noite, através dessa palavra. E aquilo que Ele está falando com você é uma ordem. Aquilo que o Espírito Santo fala com você agora é algo que você tem que fazer imediatamente. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos ver a segunda família agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Deixa eu dar uma resumida aqui na história, para a gente não precisar ler o capítulo inteiro. O apóstolo Paulo, já agora convertido, um homem de Deus, está andando, pregando a palavra do Senhor, e uma mulher endemoniada começa a perseguir. Paulo está acompanhado por Silas, um outro seguidor de Cristo, e os dois estão andando e aquela mulher vai gritando atrás dele, até que chega um ponto que Paulo vira para aquela mulher e repreende o espírito que está dentro daquela mulher. Aquele espírito, aquele demônio, a Bíblia fala que é um espírito de adivinhação. Então aquela mulher, ela tinha homens para quem ela trabalhava. E quando ela estava possuída daquela entidade, ela conseguia fazer adivinhações, premonições, e era cobrado isso. E aqueles homens que eram, né, os donos dessa mulher, do trabalho dessa mulher, eles recebiam muito dinheiro por causa desse trabalho. E quando Paulo expulsa o demônio do corpo dela, as adivinhações acabam. Acaba, ela agora não é mais uma mulher presa, ela é uma mulher livre, liberta pelo poder de Deus. Aqueles homens que eram donos, que lucravam com o trabalho dela, ficam irados, pegam Paulo e Silas e levam para quem? Para os juízes da cidade. Chega lá, fazem calúnias, difamações, e levam testemunhas falsas, falam, esses homens estão ensinando para a gente coisas que são proibidas na nossa lei. Na lei romana, nós não podemos fazer o que eles estão ensinando, eles estão pervertendo os nossos costumes. Aqueles juízes, então, ao ouvir isso, prendem Paulo e Silas, mas antes de prender, manda açoitá-los, manda chicoteá-los, machucá-los, feri-los. Esses homens, então, agora machucados, feridos, vão ser lançados na prisão. Quando chega na prisão, vamos encontrar o personagem da nossa história agora, que é o carcereiro. O carcereiro, aquele que tinha a função de manter os presos ali, não deixá-los fugir, cuidar dos presos, cuidar para que tudo ficasse em ordem. E aí agora, tendo esse resumo, vamos ler a história. Vamos ler aqui versículo Atos 16, a partir do 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Pedindo ele luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, lhes disse, Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus.
Levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Versículo 40, para fechar aqui. E saindo da prisão, né, Paulo e Silas saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém. Esse versículo 40 é só para você entender que Paulo e Silas estavam na prisão, o carcereiro tirou eles depois do terremoto, levou para a casa dele para pregar a palavra para a família, e depois ele volta para a prisão, traz eles para a prisão de novo, porque o carcereiro não podia soltá-los, apenas os magistrados, juízes. Por isso que no 40 ele está na prisão, os juízes mandam ele embora, libertá-lo aí, que ele sai da prisão. Agora vamos aprender, né, com um carcereiro, aprender com essa família. Né? Se aprendemos com Abraão o que não fazer, vamos aprender o que fazer agora. A gente viu aqui no versículo 30, ele chega perante Paulo e Silas e fala assim: senhores, o que é necessário eu fazer para me salvar? Quando ele pergunta, irmãos, o que é necessário fazer para ser salvo, logicamente é porque ele sabia que ele não era salvo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para receber algo de Deus é reconhecer. Você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Não há salvação quando o pecador não tem a consciência. Eu sou pecador, eu preciso do meu pecado perdoado. Não há libertação se você nega que está preso. Se você tem um vício e diz que não tem, se você nega, não há libertação. Porque primeiro tem que vir um reconhecimento. Então ele reconhece: senhores, eu não sou salvo. O que eu tenho que fazer para poder ser salvo? Ele reconhece a sua situação. O que você precisa reconhecer nessa noite? Eu já ouvi casos de pessoas, né, que eu não vou para a igreja, eu gosto da igreja, mas eu não vou porque eu não fico sem a minha cervejinha. Mas eu não sou viciado, não, eu só bebo socialmente. Ele se compara com aquele que bebe e cai pelas ruas. Como ele não cai pelas ruas, então é só socialmente. Ele bebe só uma latinha de cerveja, uma latinha só por dia, há 40 anos. Mas ele não é preso. Ele não se acha preso. Ele não reconhece o seu estado. Tenta tirar essa cerveja dele para você ver o que acontece. Hoje em dia, algo que tem prendido muita gente, o celular. Não, eu não sou viciado, não. Então tira. Fica 2 dias sem usar e vamos ver qual vai ser o sentimento. Que falta isso vai te fazer? A gente só é liberto, irmãos, quando em primeiro lugar a gente reconhece que estamos presos. A gente só é salvo quando a gente reconhece que está perdido. E esse homem ensina isso pra gente. Então, eu reconheço. Paulo e Silas, eu reconheço. Eu preciso de salvação. Após reconhecer, ele vai fazer o quê? Vai perguntar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? A partir do momento que a gente reconhece, a gente tem que ir aonde? Na fonte. Você tem que buscar ajuda. Não caminhe sozinho. Não tente dar o teu jeito sozinho. Busca ajuda. Se você não está com a sua fé firmada, reconheça: eu preciso melhorar minha fé. Se você não tem tido tempo com Deus de oração na tua casa, se você não tem lido a palavra, reconheça: eu tenho que melhorar o meu tempo com Deus. Esse é o primeiro passo. Se você não tem conhecimento da Bíblia, eu não sei nada, eu não sei falar do plano de salvação, reconheça e busque a informação. Eles foram na fonte. Paulo e Silas, a quem tinha informação, é lá. Você está numa igreja que tem várias ferramentas para te ajudar em várias áreas da sua vida. Eu fiz um levantamento aqui da igreja, nós temos 25 cursos disponíveis nessa igreja. Então, se você tem problema no seu casamento, há um curso específico com pessoas capacitadas para te ajudar no seu casamento. Se o teu problema é com criação de filhos, há um curso específico para como criar seus filhos. Há um curso específico para filhos adolescentes. Há um curso específico para homens, para mulheres. Cursos da área de finanças. Então, se você reconhecer que tem algo na sua vida precisando melhorar, vá até a fonte. É conhecimento da palavra? Terça-feira, o pastor já anunciou aqui, vive chamando. Terça-feira, estudo da palavra. Meu irmão, eu preciso de oração, estou passando por uma situação difícil, eu quero oração. Venha no culto de oração. Toda a igreja vai ter um imenso prazer de orar por você, pelo problema que você trouxer aqui. E a oração da igreja pode mudar essa situação. Então faça como esse homem. Primeiro ele reconhece: eu preciso de salvação. Depois agora eu vou na fonte. Onde eu encontro essa salvação? Paulo e Silas, o que eu faço?
crê no Senhor Jesus. Resumidamente, crê e vai ser salvo você e tua casa. Mas agora eu vou te pregar a palavra. O texto diz que eles, pregando-lhe a palavra. Então eles pregaram a ele, falaram de Jesus, falaram do plano de salvação. O que esse homem fez ao receber a salvação, irmãos? O que ele fez? Vamos lá em casa. Eu quero levar isso para minha família. Compartilhe com a sua família aquilo que Deus fizer com você. Você está aqui hoje, Deus está falando algo com você. Tem alguém que não veio da sua casa? Compartilhe essa palavra. Quando você vem nessa igreja, tudo que você ouvir, que você receber do Senhor, marca um dia na sua casa, uma reunião de família e compartilhe. Ó, Deus falou isso comigo. Ou no pessoal, eu estava orando e Deus dentro dessa palavra aqui falou isso comigo. Compartilhe com a sua família, porque a salvação vai alcançar todos. Compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho. Compartilhe na escola. É isso que esse homem fez, eu recebi, agora eu tenho que levar para outros. Então ele se torna imediatamente um missionário, levando essa palavra para dentro da sua casa. E a palavra diz que todos foram salvos. Aleluia. E olha só o finalzinho do versículo 33. Logo foi batizado. Ouviu a palavra, recebeu a salvação, creu, levou para sua casa. O que ele vai fazer agora? Vai se batizar. Por que ele vai se batizar? Logo, porque ele não quer perder tempo. Ele não quer pensar na vida, ele não quer ter certeza. Será que eu quero esse caminho? Não, ele tem certeza, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus. E se eu receber Jesus, eu vou me batizar, eu vou fazer o pacote completo. Meu irmão, aquilo que Deus fala com você tem que ser feito imediatamente. Não seja medroso, não seja covarde. Se você não tem a salvação e Deus te chama para ser salvo, imediatamente toma uma decisão. Eu quero Jesus. Se você está em pecado, se essa palavra de Abraão falou algo com você, imediatamente interrompa essa atitude. Interrompa esse hábito. Não espere. Faça como esse homem. Logo se batizou imediatamente. Se Deus está falando algo com você nessa noite, que você tem que fazer, que tem que levar para sua casa, algo que você tem que praticar, imediatamente. Começa hoje. Começa hoje. Aleluias. Levando-os à sua casa, dispôs a mesa e alegrou-se com toda a sua casa. Toda a casa foi alimentada, toda a casa foi salva. Mas, depois disso, o que acontece? Paulo e Silas, me perdoem. Vocês trouxeram Deus para a minha vida. Vocês são homens de Deus. Mas eu preciso conduzi-los à prisão. Porque é minha função, é meu dever. Ele não tinha autoridade. Ele não podia falar, vai embora de noite, sai correndo. Foge. Ele falou, não. A minha função é guardar vocês na prisão. E eu preciso levar vocês de volta. Ele leva Paulo e Silas de volta. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós somos homens e mulheres de Deus. Mas nós também temos funções. Nós também somos marido, esposas, pais, filhos. Irmãos, não se esqueçam das suas funções. Deus quer que todos envolvidos na sua obra, mas Deus não quer que você deixe a tua família de lado para viver só na obra. Não dedique-se 100% à igreja de domingo a domingo e deixe de ser um pai presente na vida do teu filho. E deixe de ser uma esposa presente na vida do teu marido. Por outro lado também, não dedique toda a sua vida, não, tudo é minha família, faço tudo por ela, e não me envolvo com a obra. Também não faça isso, busque um equilíbrio. Deus conta com você, você é chamado para fazer a diferença, você é chamado para ministrar, para levar o evangelho a outras vidas. Mas busque o equilíbrio. Lembre-se das suas funções. O que adianta ser um homem cheio do Espírito Santo dentro da igreja e ser um pai ausente dentro de casa, e ser um marido infiel dentro de casa? O que adianta? O que adianta ser uma irmã que rodopeia, que fala língua estranha, mas que não cuida, não honra o seu marido? Então esse homem nos ensina. Eu sou um homem de Deus, eu era um carcereiro perdido. Agora eu sou um carcereiro salvo. Mas eu sou um carcereiro, eu tenho a minha função a cumprir. Então, você que um dia estava no mundo, hoje está na presença de Deus, você tem uma função na tua casa, você tem uma função no teu trabalho. Então você não pode ser mais um, você tem que ser um funcionário exemplar, você tem uma função na escola, na faculdade, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser um homem de Deus aqui, mas um homem de Deus lá fora também. E é isso que esse homem nos ensina. É isso que ele nos ensina. Aleluias. Que essa palavra fique no teu coração, que você possa praticar essa palavra, que você possa fugir do pecado para que a tua família esteja protegida, para que a tua vida esteja limpa.
para que você possa viver, irmãos, uma vida plena. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, ao ler essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, o Senhor nos surpreende, meu Pai, a cada dia. Preparamos uma palavra, meu Pai, mas o Senhor nos conduz por outros caminhos, porque só o Senhor sabe a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada vida que aqui está. Cada casa, meu Deus, aqui representada. Cada um, meu Deus, que nessa noite vai sair daqui com uma palavra de esperança. Talvez alguns vão sair daqui com uma palavra de exortação, meu Pai. Alguns precisarão consertar coisas em suas vidas. Outros vão sair daqui com respostas, meu Deus, daquilo que estavam orando ao Senhor e o Senhor respondeu nessa noite. Mas todos eles, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, todos que estão aqui, meu Pai, aleluia, ajuda-os, meu Pai, naquilo que cada um precisa, naquilo que cada um escutou nessa noite, aquilo que o teu Espírito traduziu no coração de cada um. Eles estão agora, meu Pai, com a mão no coração, orando, clamando a Ti. Senhor, ai, meu Pai, entra, meu Deus, em cada coração. Ajuda, meu Pai, o que está preso a ser liberto neste momento. Ajuda, meu Pai, se tem alguém enfermo neste momento, Pai, a receber a cura, porque o Senhor tem todo o poder. Ajuda, meu Pai, aqueles que estavam com dúvidas, meu Deus, e que agora o Senhor deu a resposta, que eles tenham a certeza, a convicção de que o Senhor estará com eles, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Limpa, meu Deus, limpa o coração. Se há mágoa, meu Deus, tristeza no coração de alguém, nessa noite tira, Senhor. Tira toda a mágoa, tira toda a tristeza, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que possamos praticar essa palavra no nosso dia a dia, como aquele carcereiro aprendeu, como ele nos ensinou, ó Pai. Que nós possamos, meu Deus, praticar na nossa vida. Possamos compartilhar do Teu amor que um dia recebemos, Senhor. Possamos, meu Pai, honrar o Senhor, ó Pai. Honrar uns aos outros, meu Deus, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas. Perdoa, meu Pai, todas as vezes que passamos do limite. Ou das vezes que não agimos, ó Pai, quando deveríamos ter feito algo. Limpa, Senhor, nosso coração. Estamos com o coração aberto, meu Pai, diante de Ti nessa noite. Oh, meu Deus, o Senhor conhece a vida, a história de cada um. O Senhor trouxe cada um aqui nessa noite, meu Pai, para ouvir essa palavra. Então que essa palavra comece a frutificar agora, Senhor. Agora, meu Deus. Onde houver o mal, ó Pai, que ele comece a cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde houver uma tentação, essa tentação começa a perder força agora, em nome de Jesus. Onde houver, ó Pai, um laço preparado, uma armadilha preparada pelo inimigo, meu Pai, contra qualquer um que está nessa igreja, comece a ser desfeita agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, onde houver uma enfermidade, meu Pai, se desenvolvendo, meu Pai, no corpo de alguém, comece agora a retroceder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, Tu és poderoso, meu Pai. Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o louvor. E a Tua igreja está aqui neste momento, ó Pai, para ser sarada, curada por Ti. Tira, meu Deus, tudo que não Te agrada, meu Deus. Como uma árvore, meu Pai, com galhos secos, corta, meu Pai, os galhos que não Te agradam. Poda, meu Pai. Poda, meu Pai, essas árvores, Senhor. Queremos ser árvores frutíferas na Tua presença, Senhor. Queremos honrá-lo com a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa esse ministério, meu Pai. Que esse ministério cresça nessa cidade, ó Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem mostrado aos nossos pastores, ó Pai, brevemente se realize, Senhor. Brevemente, meu Pai, se realize, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Recebe, meu Deus, a nossa oração. Recebe a nossa oração de gratidão, meu Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, por eu ter vindo na igreja nessa noite, por ter ouvido cada louvor que eu ouvi, ó Pai, por ter recebido a palavra que foi ministrada nessa noite. Obrigado, Senhor.
Obrigado, meu Deus, por nossa casa, por nossa família, Senhor. Obrigado por nos mostrar, ó Pai, o buraco no fundo do barco, meu Deus. Porque ainda temos tempo de tampar, Senhor. Temos tempo ainda de reverter, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, Pai. Eu entrego cada vida, cada família. Em nome de Jesus, olha por esses jovens que estão aqui, meu Pai. Meu Deus, nós não queremos ser como Abraão, Pai. Não queremos lançar o pecado para a próxima geração, mas queremos lançar a bênção sobre a próxima geração, Pai. Então abençoe nossos filhos que aqui estão, netos, ó Pai. Abençoa, meu Pai, as famílias, Senhor. Guarda esses jovens, Senhor. Blinda, meu Deus, o coração, a mente, meu Pai, deles, em nome de Jesus, Pai. Essas crianças que estão sendo ministradas, Pai, aqui em cima, neste momento, guarda, meu Deus, a vida de cada uma delas, Senhor. Dá sabedoria a seus pais para educá-las do caminho que devem andar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos nosso coração a Ti nessa noite, Pai. Muito obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus em nossa vida, obrigado pela salvação, Senhor, obrigado pela cruz, Senhor, a cruz que era minha, que o Senhor pagou, que o Senhor foi preso, sangrado, ferido no meu lugar, aleluias, aleluia, obrigado, Jesus, pela cruz, obrigado, Senhor, pelos pregos, obrigado pela coroa de espinhos, Senhor, porque eu aqui devia estar lá, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não deixe essa palavra no banco. Leve essa palavra com você. A tua casa seja abençoada, a tua família seja abençoada, a tua semana seja abençoada. Em nome de Jesus.